por que o português de Portugal é tão diferente do falado no Brasil? E eu não estou me referindo aqui às palavras. De fato, eles usam algumas palavras diferentes das nossas, como comboio para trem ou telemóvel para celular. Por exemplo, ouve só essa frase. O secretário desprestigiado falou com extraordinária responsabilidade. Agora, olha como um brasileiro diz a mesma coisa usando as mesmas palavras. O secretário desprestigiado falou com extraordinária responsabilidade. Nós, brasileiros, achamos a fala dos portugueses meio acelerada, às vezes até difícil de entender. Já eles costumam dizer que a gente fala cantando, mas nem sempre foi assim. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, o sotaque deles era diferente, e com o tempo passou por muitas mudanças. E a língua portuguesa precisou de séculos para se consolidar no Brasil e se tornar o português brasileiro, sendo influenciado por línguas africanas e indígenas no processo. As vogais. No caso dos brasileiros, a gente adora vogais. Os brasileiros tendem a pronunciar as vogais de forma bem clara, o que facilita a compreensão das palavras. Por exemplo, olha só essa frase. O psicólogo deu uma resposta óbvia pelo telefone. Agora, olha a transcrição fonética da palavra psicólogo. Essa palavra tem uma consoante muda, P. Mas na hora de pronunciar, eu adiciono um I que teoricamente não era para estar ali. A mesma coisa acontece com a palavra óbvia, que também tem uma consoante muda. A Marissa Cruz, da Universidade de Lisboa, me disse que o que acontece lá é justamente o contrário. No português europeu, costumamos dizer que nós comemos vogais. Para ficar mais claro, houve a mesma frase que eu falei antes, só que dita por um português. O psicólogo deu uma resposta óbvia pelo telefone. Dá pra ver de cara que os portugueses não adicionam I em psicólogo e óbvio como eu faço. No meu caso, a pronúncia é telefone, com as vogais bem audíveis. Mas alguns portugueses reduzem o som dessas vogais, ao ponto que elas quase somem. Telefone. O resultado é que a pronúncia dos portugueses parece ter mais consoantes do que vogais. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, o sotaque dele era diferente do sotaque de um português atual. As vogais que ele usava eram mais abertas, assim como nós brasileiros fazemos hoje em dia. Segundo o linguista Paul Tessier, é só na segunda metade do século XVIII que dá para dizer que a maior parte dos portugueses comiam as vogais. Ou seja, no decorrer dos anos, o português de Portugal sofreu mudanças, como é comum com toda a língua. E o português brasileiro também sofreu mudanças, só que em um outro contexto linguístico e histórico. Na verdade, até o século XVIII, o Brasil era um verdadeiro mosaico linguístico. Esse mapa mostra as línguas faladas no Brasil na primeira metade do século XVIII. Em tons de verde estão as línguas indígenas do tronco tupi-guarani, entre elas as línguas gerais, usadas por povos indígenas, colonos, bandeirantes e missionários como meio de comunicação. Em tons mais escuros estão regiões em que tribos isoladas falavam suas próprias línguas. Vale lembrar que antes da colonização, estima-se que existiam cerca de 1000 línguas indígenas diferentes no país. Em tons de vermelho estão as línguas africanas que chegaram ao Brasil com o tráfico de escravizados, como Quimbundo, Nagô e Yorubá. E finalmente, em azul e roxo, estão as regiões em que o português dominava. Primeiro, por causa da vinda maciça de portugueses e africanos que chegaram no país. Esses novos colonizadores e escravizados foram desalojando os colonos paulistas e mamelucos que falavam a língua geral. Além disso, a expansão da atividade pecuária, impulsionada pelo ciclo do ouro, integrou amplas partes do território brasileiro, acabando com quilombos e tribos indígenas no processo. Nesse processo, as línguas gerais foram proibidas e, cada vez mais, indígenas e africanos foram forçados a falar português. Isso se intensifica com a chegada da família real em 1808. É nesse momento que a imprensa régia é criada e que escolas e instituições científicas são desenvolvidas. E em 1850, com o fim do tráfico dos escravizados, a principal fonte de multilinguismo do Brasil acaba. Nenhuma língua africana foi preservada, e o número de línguas indígenas passou de 1000 para cerca de 300 atualmente. Hoje, o português é hegemônico no Brasil. Enquanto o português europeu começava a comer as vogais, o nosso passou por um outro processo. O contato linguístico com essas línguas africanas teria reforçado o uso de vogais mais abertas e a manutenção do padrão consoante-vogal no português brasileiro. De babá, cafuné, moleque, muvuca, todas essas palavras seguem esse padrão consoante-vogal. Só que, por exemplo, é comum que a gente fale fazendo e comendo em vez de fazendo e comendo, ou seja, apagando o som do D. Por outro lado, em palavras como caixa e baixa, a gente às vezes pronuncia caixa e baixa. Algo parecido acontece em palavras que terminam com R. Comer, fazer, dever, tudo isso para manter esse padrão consoante-vogal. Isso ocorre porque o I é uma vogal palatal, ou seja, na hora de pronunciar, a língua tem que chegar perto do palato, no céu da boca. Isso faz com que as consoantes que vêm antes, no caso T e D, sejam palatalizadas. Na prática, o som delas muda e fica meio chiado. Os estudos apontam que isso também pode ser uma influência de línguas africanas no português brasileiro. O Laboratório de Fonética da Universidade de Lisboa fez uma pesquisa bem interessante a respeito disso. Manel vai ser presidente. Manel vai ser presidente? Esse gráfico feito por eles mostra as variações de altura em cada fala.
Como dá para ver, no português brasileiro existem mais movimentos melódicos do que no português europeu. Obrigado pela audiência e até a próxima.